Segundo a pesquisa global anual sobre procedimentos estéticos de 2023 da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking de países que mais realizam esse tipo de intervenção. Para se ter uma ideia, somente em 2020 o país registrou mais de 1.300.000 cirurgias, perdendo apenas para os Estados Unidos. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre a legislação que envolve o setor de procedimentos estéticos, suas implicações legais e a responsabilidade civil dos profissionais e também dos pacientes. Antes de começarmos, vamos ver o que diz a Constituição. A Carta Magna diz que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Sobre o tema, eu converso agora com Denise Costa, advogada de Direito do Consumidor e Saúde, e também com Fabrício Reis, advogado de Direito da Saúde e dos Pacientes. Muito obrigada pela participação de vocês e a presença aqui no estúdio do artigo 5º. Doutora Denise, vamos começar então falando quais são os direitos dos pacientes quando se trata de procedimentos estéticos. Agradeço aqui o convite da TV Justiça. E é uma honra estar aqui falando com vocês a respeito desse assunto tão importante e que a maioria dos consumidores não sabem, né? Tem uma lacuna aí muito grande entre esse conhecimento. Então, quando a gente fala de direito estético, a gente tem que entender alguns pontos principais, que é com relação ao contrato, né? A verdade é que existe ali o direito do consumidor, mas o consumidor ele também tem que se atentar aos requisitos prescritos ali pelo médico ou pelo dentista, né, no caso do procedimento estético. A gente fala muito de médico, mas é bem lembrado, né, que hoje se faz muito aqui procedimento estético com dentistas. Agora, doutor Fabrício, como saber se está escolhendo um profissional adequado para o procedimento que você vai fazer e também uma clínica adequada, né? Essa é uma questão muito importante que levanta, de fato, muitas dúvidas, né, para a pessoa que vai procurar uma cirurgia plástica. Nós temos muito hábito aqui, enquanto brasileiro, de procurar só na rede social, né, de ver ali no Instagram, no Facebook, ou pegar alguma indicação, né, de alguma pessoa que já fez. Claro que a indicação tem uma importância, mas é importante que esse paciente ele tenha esse cuidado de, fato, pesquisar o nome do médico, dar uma olhadinha nas redes sociais se tem alguma reclamação, fazer esse primeiro olhar mais criterioso para aí sim ir conversar com o médico e também ficar atento como se dá a relação com o próprio médico também, né? Então, ter uma boa relação, ter uma boa comunicação, se sentir seguro, à vontade também faz uma grande diferença. É claro que essas percepções também, né, além dessa pesquisa, também ajuda muito na escolha de um bom médico e de uma boa relação entre médico e paciente. E a doutora Denise falou de uma coisa importante aqui, ver o que está no pré-requisito ali determinado no contrato. O paciente ele tem que ter um cuidado ali ao ler e assinar qualquer documento, mas tem alguns que são padrões de determinados hospitais e clínicas, né, doutor? Esse é um grande problema que a doutora Denise pode aprofundar depois, né? Os documentos que são muito genéricos. Claro que a gente não espera que seja feito um documento único para cada paciente, mas que se tenha, de fato, um cuidado de adequação para cada caso. Afinal, cirurgias são diferentes, então tem particularidades diferentes. Então, é bom que esse médico ele tenha esse cuidado de conversar com esse paciente, né, com essa pessoa interessada, não apenas do contrato, das cláusulas, como é que vai funcionar pagamento, como é que funciona todas essas questões contratuais, mas também conversar e explicar de forma muito clara, muito objetiva e muito acessível como que se dá a cirurgia, qual que é a técnica e, principalmente, quais são os riscos daquela cirurgia também. O paciente tem esse direito de saber de forma prévia, claro, e entender quais são os perigos, os riscos, as possibilidades de intercorrência, para que ele possa, de fato, decidir de uma forma consciente se ele vai ou não fazer aquele procedimento. E o ideal, doutora Denise, é sempre assinar um contrato antes de um procedimento, uma cirurgia plástica, colocação ali de lentes de contato digitais que estão muito na moda também? O ideal é o consumidor, né, o paciente, ele buscar porque o contrato ele vai regular essa relação entre o médico, o dentista e o paciente. Então, por isso que é muito importante essa relação ser concretizada através de um contrato. E como o doutor Fabrício bem pontuou, essa relação do paciente também buscar informações sobre o médico, ver qual o trabalho dele, até mesmo se ele teve algum problema, né, se teve algumas intercorrências. É claro que um procedimento estético
momento, não dá para se ter uma previsão concreta do risco que se terá naquele procedimento, mas é sempre importante o paciente observar essa questão contratual, tanto o paciente como também o dentista, para que depois, se caso ocorra alguma intercorrência, esse paciente ele não ter ali, está assegurado, e também o próprio dentista ou médico. E fica disponível, por exemplo, a pessoa, bom é que a pessoa cheque, né? Se tem o CRM no caso do médico, se tem o CRO no caso do dentista, fica disponível no site dos conselhos o número, o nome da pessoa certinho para checar se é realmente um profissional? Sim, o conselho tem lá a inscrição, né, do profissional, tanto para o médico, que é o CRM, como também para o próprio dentista, que é o CRO. Então, o paciente ele tem que ter esse cuidado de buscar saber até se o profissional está ali regular, no exercício regular da profissão. Só complementando também, uma questão importante é que você pode fazer essa pesquisa não apenas do CRM do médico, né, mas também se ele é especialista naquilo, né? Então, o registro da especialidade também ele fica registrado também, tanto nos conselhos de medicina, como também nas associações de médicos que fazem cirurgia plástica, né? Então, é importante fazer essa pesquisa também se ele é especializado, tem de fato a especialidade daquela cirurgia que ele está fazendo também, se propondo a fazer. E é bem fácil, né? É só entrar ali no site pela internet mesmo, Sim, sem nem sair de casa. Exatamente. Né? E temos uma pergunta de telespectador. Vamos conferir. Eu queria saber, né, se existem custos ocultos ou termos que alguém deveria estar ciente antes de concordar com o procedimento. Doutora Denise, os custos também têm que estar bem claros ali, né? Sim, os custos têm que estar bem especificados para o paciente ele não ter uma surpresa futura. Então, ele tem que estar bem ali, bem claro, específico. E um ponto importante é também o paciente ele ter o cuidado de buscar um advogado. Geralmente, o paciente ele busca um advogado somente quando acontece alguma intercorrência. E essa atuação preventiva do advogado, ela é primordial para que ele possa se esclarecer a respeito do que diz ali o contrato, a respeito até mesmo dos custos que ele será submetido ali. E a forma de pagamento, tudo definidinho ali. Tudo definido, inclusive a forma de pagamento, se será Pix, cartão, se será boleto, tem que estar muito bem esclarecido para não gerar nenhuma intercorrência. Doutor Fabrício, a gente está falando muito aqui da informação. Uhum. O que a lei, o Código de Ética das Profissões fala sobre essa questão do direito de informar que o paciente tem resguardado? Então, esse é um dos principais pilares da relação médico-paciente, né? Não apenas em procedimentos estéticos, mas em qualquer relação, né, de saúde. E não apenas com médicos, inclusive, né, com profissionais de saúde, né? Qualquer coisa relacionada à saúde, a informação é um dos principais pilares, assim, de direito do paciente e de dever desse profissional. Então, além de determinação legal, que lei determina essa questão de fato de esclarecer o paciente, é até uma questão de código de ética do médico. Ele tem esse dever ético de informar. E a informação é uma questão até importante que dá para a gente bem longe aqui nesse tema. Não é apenas dar um termo genérico tirado da internet ou apenas falar uma coisa por alto. De fato, tanto que nós chamamos de um termo de consentimento livre e esclarecido. Por quê? O paciente ele vai ser empoderado, o médico vai dar as informações de uma forma clara e vai se assegurar que aquele paciente ele de fato entendeu, né, que não apenas recebeu aquela mensagem. Tanto que a gente sempre sugere aos médicos, né, por exemplo, que a assinatura de um termo de consentimento não seja no mesmo dia que seja entregue. Então, entregue o termo de consentimento, converse com o paciente, deixe ele para casa, pensar, refletir, volte em outro dia para confirmar se tem alguma dúvida, se ficou alguma questão, e aí sim você formaliza com a assinatura, porque esse é o principal ponto. Algumas vezes, judicialmente falando, alguns processos acabam sendo acionados na justiça e o médico pode acabar sendo responsabilizado não porque cometeu um erro, mas porque teve uma intercorrência que, mesmo não sendo erro, não foi devidamente informado e esclarecido aquele paciente. Isso pode gerar um dever de indenizar. Doutora Denise, e essa questão de informar não é apenas sobre os procedimentos, mas acho que sobre os riscos também é uma coisa fundamental, né? Porque o paciente ele tem que estar ciente ali se alguma coisa der errado ou até mesmo, né, o que pode acontecer. Não só dos riscos, como também ali de como o paciente ele deve se portar após a cirurgia. E até mesmo antes, porque tem alguns procedimentos que o paciente ele tem que saber quais são, como que ele deve se portar antes da cirurgia. Então, de repente, ficar sem comer algo ou deixar de usar remédio, por exemplo. E muitos pacientes pecam por não tomar esses cuidados tanto antes do procedimento como após o procedimento. Então, aí a gente entra na questão dos direitos e deveres, né? Exatamente. Bom, e eu chamo mais uma pergunta de telespectador. Vamos ver.
que significa dar consentimento informado antes de um procedimento estético? Doutor Fabrício, o senhor adiantou aqui sobre o consentimento livre e esclarecido. É esse consentimento que o telespectador perguntou? É apenas um nome diferente, um pouco mais técnico, né? Mas é isso, é de fato, como eu falei, é esse empoderamento do paciente, né? Esse esclarecimento para que ele possa, de fato, entender quais são os riscos. Afinal, qualquer procedimento, né, cirúrgico, médico ou de qualquer coisa relacionada à saúde sempre tem um risco, né? Então, eu já vi casos de paciente que fez cirurgias muito simples, mas que tinham riscos muito grandes. E esse paciente não sabia desse risco. E ele, né, teve consequências muito graves. E ele sempre fala, se eu soubesse desse risco, dessa possibilidade, optado, né? Eu teria optado por algum outro tipo de tratamento que, mesmo fosse mais caro, era mais seguro. Então, isso é uma questão mesmo de preservar a integridade do paciente e dar, de fato, essa autonomia para ele decidir de uma forma qualificada mesmo, né? Isso acaba preservando também a questão pelo lado dos médicos, né? Sim. Porque as pessoas normalmente falam, foi erro médico. E nem tudo é consequência de um erro médico. Pode ser um risco natural e o paciente não sabia ou não prestou atenção, né, doutor? Esse é o principal ponto, acho, dessa conversa, né? O termo erro médico ficou um pouco banalizado. Acho que a doutora deve concordar comigo, né, doutora? Concordo. Que ficou... tudo é erro médico hoje em dia. E é importante a gente ter um olhar muito criterioso e muito técnico sobre essa palavra, sobre esse termo. Porque uma mera insatisfação do resultado não configura o erro médico. Mas também uma intercorrência, a depender do que aconteça, também não seja necessariamente erro médico. Tem que se fazer essa análise que, se aconteceu, por exemplo, um fato danoso, uma intercorrência durante uma cirurgia, aquilo era esperado pela literatura médica, pela cientificidade? É um fato que se tem uma previsão, por mais que seja uma baixa chance, mas que se tenha de fato uma previsão, que na literatura fale que isso possa acontecer? Como eu falei, todo procedimento tem riscos de acontecer alguma lesão, alguma intercorrência. Então, vamos falar sobre insatisfação, doutora Denise. Se um procedimento de cirurgia plástica não fica conforme a pessoa idealizou ali, o que ela pode fazer? E o que o médico também tem que fazer antes para garantir que não haja essa diferença de expectativas? O primeiro passo é o paciente ele entrar em contato com o médico, verificar se houve se no procedimento teve alguma intercorrência e buscar se ele pode fazer alguma modificação, se pode fazer uma nova cirurgia, se for o caso. O que mais acontece é quando o paciente ele vai, procura um médico ou um dentista, faz o procedimento, não gosta do resultado e aí ele acaba já querendo ingressar diretamente na justiça e isso é algo que... Calma aí, como é que a gente vai atuar com isso? Então, o paciente tem que entender que ele tem que buscar o médico. E tem uma problemática também que é com relação ao paciente, ele querer ingressar na justiça e já querer buscar um outro médico para sanar ali algo que não foi do que ele queria, né? E aí, geralmente, esses médicos e outros médicos e dentistas não querem interferir ali no procedimento já realizado. Então, o paciente, primeiro, ele tem que buscar o médico que realizou a cirurgia, o dentista que fez o procedimento e, posteriormente, ali, se for o caso, ingressar via judicial ou via administrativa, se for o caso ele não tenha ali satisfeita a sua busca ali a intercorrência. Então, daqui a pouquinho a gente vai continuar a nossa conversa. Agora nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre a legislação que envolve o setor de procedimentos estéticos no Brasil. Segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, ocupamos o 2º lugar no ranking de países que mais realizam esse tipo de intervenção no mundo. Sobre o tema, eu continuo conversando com Denise Costa, advogada de Direito do Consumidor e Saúde, e também com Fabrício Reis, advogado de Direito da Saúde e dos Pacientes. E antes da gente continuar com a nossa conversa, eu chamo uma reportagem aqui da Rádio e TV Justiça sobre uma decisão que condenou clínica e médico a pagarem indenização a paciente após cirurgia plástica. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina reformou a decisão de primeiro grau, que não havia condenado o médico e a clínica. Ao analisar o recurso, o relator do caso teve outro entendimento. Considerou que o profissional não cumpriu com a obrigação do contrato. O resultado não foi atingido e ele não informou adequadamente sobre os riscos. Segundo a paciente, após a plástica para a redução das mamas, os seios ficaram com tamanho e volume diferentes. E mesmo após outro procedimento para a correção,
não houve melhoria. O TJ catarinense condenou o médico e a clínica ao pagamento de indenização de cerca de R$60 mil por danos morais, materiais e estéticos. Doutora Denise, como é que funcionam esses processos de indenização? Existem precedentes jurídicos que funcionam aí, que ajudam? Sim, existem precedentes jurídicos que ajudam, né, para o paciente buscar uma indenização pelo procedimento mal realizado. E no processo judicial, isso funciona de uma forma que tem que colher todas as provas, a gente chama de saneamento do processo, onde dá oportunidade para o médico, para o dentista se explicar, colher todas as provas ali relacionadas, exames, se for o caso, para buscar essa indenização por parte do médico e do dentista. E até mesmo da clínica também. Eu ia perguntar justamente isso para o senhor, doutor Fabrício, que tipo de prova o paciente tem que apresentar ali, além de exames, antes da cirurgia que ele realizou, o que mais que ele pode ter? O principal, eu acho que o coração de qualquer ação que trata de erro médico, de saúde, é sempre o prontuário médico. Ele é o principal documento. Por quê? O prontuário é onde vai estar tudo escrito. O pré-operatório, a operação e o pós-operatório. Então, em tese, né, numa normalidade, tem que ter todas as informações lá de forma muito técnica, muito pormenorizada. Então, é o principal documento que o paciente tem que ter. Lembrando, eu falo até diretamente aqui para os telespectadores que o prontuário é um documento do paciente e não é do médico nem da clínica. Então, todo paciente ele tem direito a ter acesso ao seu prontuário. Ele tem esse direito de poder buscar diretamente a clínica, o hospital e pedir uma cópia desse prontuário para si, inclusive sem dar qualquer tipo de justificativa. E tem um prazo para entrar com essa ação, doutor Fabrício? Então, o prazo normalmente é de 5 anos a partir da ciência daquele fato danoso, né? A partir de quando começa a aflorar as consequências negativas daquela cirurgia. Porque nem sempre o defeito ou a intercorrência, né? aquela questão, o erro de fato da cirurgia aparece imediatamente. Às vezes demora um tempo, às vezes é descoberto muito tempo depois por exames. Então, a partir do momento que a pessoa descobre aquele erro, aquele equívoco ou aquela consequência negativa, sequela no corpo, aí sim tem 5 anos para judicializar. Doutora Denise, a gente terminou o primeiro bloco falando dessa questão da insatisfação. Quando que um profissional dessa área estética pode ser responsabilizado em caso de insatisfação do paciente? Se ele deu a garantia ali, olha, você vai ficar desse jeito e não ficou... Existem casos assim? É diferente quando é um dano, mas e no caso da insatisfação? No caso da insatisfação, o profissional ele vai ter que buscar uma medida de modificar aquilo ali, para ficar como o esperado pelo paciente, até mesmo porque se ele informou que ficaria, e por isso que o profissional tem que ter muito cuidado com o que ele vai informar para o paciente. Porque se ele informa que vai ficar exatamente como aquela foto, geralmente quando o paciente ele procura um profissional, principalmente nessa questão de estética, de harmonização facial, ele, eu quero ficar com o nariz da atriz tal, né? E aí o profissional... Como se fosse possível. Como se fosse possível, e às vezes, na maioria das vezes, não fica. Então, o profissional ele tem que ter um certo cuidado, porque se ele prometer isso para o paciente ele pode buscar os direitos dele. E o profissional, a gente vê muitas vezes, né, essa questão que a doutora Denise falou que o paciente já chega com uma foto ali. O profissional tem que explicar direitinho, né? Olha, isso aqui foi realizado porque cada organismo reage de uma forma, né? Falando de uma forma mais juridiquês, né? A cirurgia plástica ela é uma atividade de meio e não uma atividade de resultado. Ou seja, o médico, a princípio, ele não se compromete com um resultado específico. Não pode prometer. Afinal, cada corpo tem uma reação. Mas quando o profissional, esse médico, esse cirurgião plástico, ele faz, por exemplo, na rede social um antes e depois, ele fica prometendo... É muito comum hoje em dia a gente ver. Sim, né? E tem muita discussão nos CRMs, é uma questão que levanta muitas dúvidas ainda. Mas quando ele começa a colocar antes e depois, usa o software para falar, tem softwares que usa o rosto do paciente e já coloca a modificação e fala, você vai ficar desse jeito. Ele está prometendo. Ali você muda a natureza da cirurgia, porque ele está se comprometendo com o resultado e não com a técnica. Então, aí sim, o judiciário entende que aí pode ter essas possibilidades de responsabilização, caso, mesmo que não tenha erro, mas tenha essa insatisfação em face daquela promessa do resultado. O senhor falou das redes sociais. É permitido que o médico faça isso, essa propaganda, essa publicidade expressa ali com o antes e depois nas redes sociais? Então, mudou recentemente, né? É uma coisa que tem muita discussão, mas assim, os médicos, eles podem fazer o antes e depois, mas com muito critério, né? Com uma série de cuidados, não pode expor paciente, não pode prometer, não pode fazer, por exemplo, uma supervalorização de um medicamento ou de uma técnica específica. Então, até é possível, mas com uma série de limitações e de cuidados que esse médico tem que ter. E qual
qual legislação que regulamenta esses procedimentos? A gente, claro, tem o Código de Defesa do Consumidor, mas quais são as outras leis, doutora Denise? Aí tem a Constituição Federal, né, que garante ali, inclusive a Constituição Federal é o ponto principal, né, a gente fala como a Constituição Federal, mas assim, o consumidor, ele tem a proteção dele pela Constituição Federal de uma maneira muito ampla. Então, quando a gente fala da abertura do profissional, como o doutor Fabrício colocou, de ele ir para a rede social para garantir um resultado, ainda tem que ter bastante cuidado com relação a isso, por causa da promessa que ele vai oferecer ali para o consumidor, para o paciente. Então, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, a Constituição Federal, os códigos de éticas do profissional, né, tanto do dentista como também do médico. E vamos à última pergunta que a nossa produção recebeu. Como a princípio da boa-fé se aplica ao consumidor em procedimentos estéticos e quais são as obrigações legais que o paciente deve cumprir? Doutora Denise, a gente já falou aqui, né, que o paciente também tem deveres, né? Então vamos lá explicar e responder. Primeiro, o paciente tem que olhar bastante o contrato, né? Se o profissional de saúde, médico, dentista, ele não quiser fornecer esse contrato, é importante o consumidor buscar esse contrato para que ele possa analisar toda a fase do procedimento, tanto o antes da cirurgia como também após o procedimento. E também olhar esse termo de consentimento, se tiver alguma dúvida, sanar essa dúvida com o profissional de saúde, para que ele não possa ter nenhuma surpresa futura, tanto surpresa de buscar algo e não ser cumprido, e também com relação a ele estar ali, suprir a expectativa com relação ao procedimento que ele venha fazer. Em relação ao princípio da boa-fé? O princípio da boa-fé é um princípio muito interessante para o consumidor, e esse princípio da boa-fé, quando a gente entra nessa relação contratual, é bom colocar que tanto para o profissional da saúde como também para o consumidor. Então, buscar ali, né, tanto a realidade dos fatos ali desse procedimento cirúrgico, desde do momento que o consumidor ele vai buscar o paciente, ele vai buscar esse profissional da saúde, a parte do profissional da saúde, como também do consumidor, em buscar ali, ter esse princípio da boa-fé também de verificar, foi erro meu? Será que eu tive alguma intercorrência, eu fiz algo que não poderia fazer e de repente desencadeou esse suposto erro médico? Então, e isso tudo é comprovado através de exames, da forma como ele teve o cuidado, o consumidor teve o cuidado com essa cirurgia. Doutor Fabrício, a gente está falando até agora de satisfações, de danos relativamente simples, apesar de nunca ser simples quando muda uma feição da pessoa, mas existem, infelizmente, casos graves que ocasionam deficiências permanentes ou até mesmo a morte. Quando uma situação dessa acontece, como é feita essa responsabilização? É uma responsabilização solidária entre o médico e a clínica? Essa vai ser uma resposta, acho que um pouquinho mais juridiquês de novo, né? Tem tipos de responsabilização, né? Então, numa situação de uma intercorrência muito grave como essa, de uma cirurgia estética, quem serão acionados? A clínica, o hospital e o cirurgião, né? Os hospitais, as clínicas, né, a pessoa jurídica, ela tem o que a gente chama de responsabilidade objetiva. Isso é estabelecido pelo próprio Código do Consumidor e por algumas leis específicas também, dependendo do setor. Quando você tem essa responsabilidade objetiva, o paciente não precisa demonstrar efetivamente um sofrimento, um dano, nada do tipo. Tem que demonstrar que, de fato, teve aquele fato danoso, de fato, teve um erro, uma intercorrência, né? Então, querendo ou não, é um caminho um pouco mais encurtado, não que seja simples, claro, né? Mas é um pouco mais encurtado para se alcançar uma indenização, né? Já em relação ao cirurgião, a outros profissionais, é o que a gente chama de responsabilidade subjetiva, que é onde tem que fazer a comprovação da culpa. Então, eu falei numa resposta anterior que você tinha que se observar se aquela intercorrência, aquela sequela foi uma coisa que é esperada pela literatura ou se foi uma omissão, uma coisa errada, um equívoco feito pelo médico. E quando acontece, infelizmente, um óbito, aí tem uma investigação ainda mais exigente e rigorosa, né, doutora Denise? Aí tem uma investigação mais criteriosa para saber em que parte que deu esse dano, como o doutor Fabrício falou, em que parte que se deu o óbito desse paciente, se foi relacionado ao procedimento estético ou um próprio descuido do paciente.
Bom, a gente tinha muito mais perguntas aqui, mas nosso tempo está chegando ao final. Eu quero uma dica rápida de cada um de vocês aqui do que o paciente tem que fazer para ele evitar qualquer problema. Doutora Denise. Primeiro, o mais importante é o paciente buscar, analisar esse contrato, ler tudo que está especificado no contrato e, se for o caso, buscar um advogado para que ele possa fazer essa análise junto com o paciente. Doutor Fabrício? Eu acho que a dica que eu daria, né, a doutora Denise já deu a dica que eu daria também, mas é de quando se for procurar um procedimento estético, não se deixar levar pela emoção ou pela empolgação. Ter, de fato, um cuidado para se analisar aquele médico, se ele tem, né, uma boa reputação, se ele tem ou não, né, bons relatos ou maus relatos nas redes sociais, porque sempre acaba chegando. E ter calma, fazer tudo dentro do seu tempo, tomando os devidos cuidados e não ser precipitado. Bom, e com essas dicas, o artigo 5º de hoje chega ao final. Doutor Fabrício, doutora Denise, muito obrigada pela participação aqui no artigo 5º. Eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os programas nas nossas redes sociais. Você encontra a gente pelo @Rádio e TV Justiça. Estamos no YouTube, Twitter, Instagram e Spotify. Até o próximo artigo 5º. Tchau.